Agora, eu convido a todos a aproveitarem esse momento com atenção. Hoje temos a honra de receber uma profissional referência quando o assunto é harmonização orofacial, um currículo extenso e uma trajetória admirável. Nossa convidada traz uma palestra que promete enriquecer mais ainda a prática clínica de todos os presentes. O tema da nossa palestra é Naturalidade não se imita, a ciência por trás da harmonização que encanta. E a nossa palestrante de hoje é a doutora Patrícia Guedes, doutora em periodontia pela FMG, mestre em clínica odontológica pela USP e Nincor, com múltiplas especialidades, incluindo harmonização orofacial, implantodontia, cirurgia e traumatismo bucomaxilofacial, periodontia e docência. Além de ser membro da Academia Mineira de Odontologia e do Colégio Boliviano de Harmonização Facial. Com 24 anos de experiência na docência e participação em diversos congressos nacionais e internacionais, a doutora Patrícia une ciência, técnica e sensibilidade em sua abordagem sobre a naturalidade. Seja bem-vinda, doutora Patrícia, fica à vontade para iniciar a sua aula. É um prazer. Prazer é meu, Marcela, e todos presentes. Eu fico muito feliz, né, de estar novamente aqui em um programa que é muito engrandecedor para a nossa classe, né? Eu costumo dizer assim, que tudo que for para enaltecer a odontologia, valorizar a odontologia, podem contar comigo e com toda a nossa equipe, porque realmente esse é o nosso propósito. Só falando um pouquinho, eu sempre sonhei em ser dentista, sempre sonhei em ser cirurgião dentista, eu nunca quis ter outra profissão, né? E hoje eu venho, depois de 28 anos formada, tendo uma alegria e sendo muito grata por tudo que eu conquistei dentro da odontologia. Então, assim, eu acho que hoje aí tem também várias pessoas que são jovens, que estão iniciando ou vão iniciar na profissão, e dizer que é muito importante esse apoio que a gente tem aos nossos conselhos, né? Realmente essa fiscalização, essa força que esses jovens vêm a cada dia dando a representatividade que a gente precisa ter. Então, uma das coisas muito importantes é a parte científica, né? E a harmonização facial é algo que alguns colegas e também alguns pares de outras áreas, né, que não seja odontologia, acho que é algo que não é sério. A gente sofre muito esse preconceito e eu estou aqui para dizer que é uma coisa muito séria, que a gente tem professores e tem profissionais muito sérios dentro da odontologia, né? É a única área que existe uma especialidade, e só que a gente precisa fazer jus a esse nome, a essa especialidade, com muita seriedade também. Então, essa é a nossa meta, a gente ter ciência, ter técnica e, sobretudo, resultado baseado em evidência científica. Por isso, eu achei o tema muito interessante, viu, Marcelo? Então, pessoal, o tema que me foi proposto foi realmente essa: a naturalidade não se imita, a ciência por trás da harmonização que encanta. É uma das coisas que a gente vem perseguindo já há bastante tempo, que é o quê? Trazer um método que a gente pudesse realmente não ter uma padronização, mas ter um resultado surpreendente, né? Com a menor quantidade de material possível, mas com muita ciência por trás de tudo isso, né? Então, esse título é perfeito para mim, e aí eu trouxe um caso que eu já apresentei em algumas palestras, mas eu acho fundamental para nós, principalmente na odontologia, porque a odontologia é a área mais completa da harmonização facial, né? A gente reabilita face por inteiro, tanto intraoral quanto extraoral. Isso é algo mais completo que a gente pode ter. E aí eu trouxe esse caso de uma paciente, que é uma paciente fissurada, né? Ela tinha lábio leporino, vamos dizer assim, fenda. Ela passou na mão de bucomaxilo, passou na mão de cirurgiões plásticos, e ela ainda
teve uma história que não cabia para ela ainda, ela não se sentia pertencente à sociedade, né? Então, vou deixar vocês ouvirem um pouquinho do que ela falou. Eu tinha um grande sonho, né, que era terminar o meu tratamento. Eu nasci formada no Orino, passei por diversos lugares, vários especialistas, até que em determinado momento eles falaram que o meu caso já não tinha mais solução. Aí se passaram uns anos, aí eu precisava fazer um tratamento psicológico, e aí a cientista me falou, olha, mas isso não vai lá no Instituto Popper, né? Então, essa é a Leia. Ela representa vários pacientes que a gente tem no mundo, né? Não só pela limitação que ela nasceu e que depois ela conseguiu melhorar bastante, obviamente, os profissionais foram muito bons, mas também várias outras pessoas, jovens, velhos, né, idosos e até muito jovens, ou às vezes nem tão jovens, né, de meia idade, que não conseguem realmente ou não gostam muito do que vem, e existe algumas condições para que eles se sintam melhor na sociedade onde a gente vive. Mas esse sentimento é mais sobre a própria pessoa do que o outro, né? Então, a gente vem há muito tempo tentando validar uma metodologia que individualizasse cada paciente nosso, com todas as suas dores, com todas as suas limitações e com tudo que cada pessoa carrega desde quando a pessoa nasceu. Todos nós temos várias, eu gosto de falar post-its, né? Nós temos várias coisas que nós vivemos, tanto muito boas, quanto muito ruins, quanto médias, que nós deixamos marcas em nossa alma e em nossa face, né? E isso vai muito além da estética convencional. E para a gente poder entender um pouco isso, a gente montou um método que é baseado principalmente na anatomia, na ciência, né, nos estudos científicos e nos resultados. E para a gente ter resultado, a gente precisa ter experiência, né? Então, o que eu trago aqui primeiro para vocês? Esse estudo baseado na anatomia, tá? Anatomia soberana, claro que a anatomia junto com a fisiologia. Então, as matérias básicas aí da odontologia, que às vezes elas são negligenciadas pelos alunos, né, de forma geral, porque os alunos querem aprender as técnicas da odontologia, e muitas vezes não dão tão importância à anatomia, fisiologia e outras matérias básicas. Então, a gente volta na harmonização, principalmente anatomia e fisiologia, né? E aí a gente começa a entender as camadas, igual nós estamos vendo aí. A gente tem uma estratigrafia, só revisando, a pele, né? De fora para dentro. Pele, tecido celular subcutâneo, e aí é muito importante o tecido celular subcutâneo, a gente tem duas camadas de gordura, que a gente não consegue diferenciar a olho nu, que é a camada areolar de gordura e a camada lamelar de gordura. Alguém já tinha estudado sobre isso? Sobre o tecido celular subcutâneo e as diferenciações dentro desse tecido? Poucas pessoas sabem disso, viu, gente? Isso aqui é uma joia, porque até os profissionais mais avançados, às vezes, eles não sabem sobre isso. Então, isso é muito legal. E aí, a gente tem, debaixo desse tecido celular subcutâneo, que é a camada que a maioria dos profissionais colocam o ácido hialurônico, colocam o bioestimulador e colocam fios. Enfim, colocam quase todos os materiais de harmonização facial. E não é nessa camada que a gente tem que colocar todos, mas a maioria dos profissionais colocam nela. Então, a gente acaba que alguns materiais com reologias diferenciadas, elas são colocadas nessa camada. Mas a maioria dos materiais a gente vai colocar na região supraperióstea, que é debaixo dos músculos, tá vendo? A gente tem a fáscia muscular, depois músculo, depois o osso. Então, a gente vai colocar no supraperiósteo. Pode passar.
E aí a gente tem outra imagem mostrando a região ali, por exemplo, o DAO, que é o músculo depressor do ângulo oral, que está puxando ali com a pinça, é um músculo mímico, e ele está dentro da face móvel, né? E a gente vê ali que a gente retirou a camada de gordura e a gente acha o músculo no meio da camada de gordura. Só que ele está saindo lá do osso e está indo lá na pele, né? Então, isso que é interessante. Essas camadas, elas estão interligadas por várias estruturas. Pode passar. Olha que interessante esse outro caso. Esse é uma cirurgia que a gente fez semana passada. E aí, bem no meio da minha pinça aí, da minha pinça Kelly, tem a artéria labial, vocês estão vendo? Bem aqui no meio, ó. E essa artéria labial, ela é uma entidade anatômica importantíssima no preenchimento labial, né? E olha a espessura dela. Então, aí a gente está dissecando um lábio do paciente vivo, né? Um paciente mesmo, onde nós estamos retirando um PMMA, que é o material definitivo, em meio dessa anatomia. Então, o conhecimento anatômico, ele tem que ser muito detalhado para que a gente entenda onde nós vamos colocar e, se a gente tiver que retirar, como a gente vai fazer isso, né? Pode passar. Então, aqui, ó, a gente tem uma linha limite entre a nossa face móvel e a face fixa, ali no terço inferior, essa linha que é cheia de pontinho aqui. Essa linha, a gente tem para trás dessa linha a face fixa, para frente dessa linha a face móvel. Pode passar. E a gente tem o limite desse SMAS, né? O SMAS, ele está totalmente na face fixa. Essa face fixa é o que vai dar sustentação em toda a nossa face móvel. Olha que interessante. Parece simples, mas muitas pessoas não entendem isso. E aí entra o princípio da cirurgia de ritidoplastia, né? Que nós estamos torcendo para a odontologia ser aprovada a fazer esse tipo de cirurgia. A gente já fez, eu e o Eduardo, aqui no Instituto Top, a gente já fez vários cursos de ritidoplastia, profunda, superficial, deep plane, que a gente realmente consegue fazer uma suspensão cirúrgica, né? Hoje está muito na moda, vários artistas aí fazendo cirurgias endoscópicas e também cirurgias abertas para poder fazer o rejuvenescimento. Eu acho super válido, desde que seja super indicado também. Você viu o Brad Pitt, né? Agora, me falaram que no último filme dele de Fórmula 1, ele está muito novo, super jovem, porque ele fez uma cirurgia. Então, normalmente, essa cirurgia é feita suspendendo o SMAS do paciente, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado com a indicação. Então, assim, a área de harmonização nunca vai acabar, porque existe uma indicação muito forte antes da cirurgia e também na manutenção de uma cirurgia de ritidoplastia, né? Então, é a gente saber indicar a hora de fazer. Pode passar. E aqui é a área da região cervical, da área do pescoço, também, que é outra grande tendão de Aquiles do envelhecimento, né? E que a gente precisa entender aonde está esse músculo, que muitas pessoas acham que ele é o vilão do envelhecimento, que puxa o rosto para baixo, mas ele é um músculo, o platismo é um músculo muito fininho, ele não é tão forte assim. Realmente, o que é mais forte do que ele é o nosso SMAS. Então, o platismo, assim, ele pode ter uma contribuição no nosso envelhecimento, mas ele é muito menor, ele é um vilão muito pequenininho perto do nosso SMAS, né? Então, a gente tem que sempre procurar levantar esse SMAS. Pode passar. E aí, eu trouxe um planejamento, tá, gente? Como que a gente vai, hoje, fazer algo natural que desafia o conhecimento e a metodologia das pessoas que têm feito muito ácido hialurônico, muito material, tem deixado o rosto transformado de uma forma que você não consiga identificar quem que é aquele paciente. Então, essa era de transformações, de colocar muitos materiais, né, de forma desordenada, já passou. Hoje a gente está na era que realmente a gente pode colocar muito material,
Então, nesse caso aí que eu mostrei no início, ó, a gente colocou 10 seringas de ácido hialurônico. Nós colocamos 20 fios lisos. A gente colocou um bioimplante Ever, que é um ácido hialurônico que dura mais tempo, e colocamos 2 Evo Sculpt, que é a hidroxapatita, que é o bioestimulador. Então, eu considero que não foi pouco material. A gente usou muito material. Só que vocês vão ver que a paciente ficou natural, porque a gente estruturou primeiro todas as camadas da face dela. Então, a gente usou material para poder entender o que ela estava perdendo, o que ela tinha perdido, ou então que ela nasceu sem. Tá? Pode passar. E aí tem um artigo científico que fala exatamente isso ali, na parte anterior. Agora, eu não sei se vai conseguir ouvir, isso é um vídeo. Pode voltar um pouquinho. Ou se não vai conseguir passar o vídeo, será? Esse. Eu acho que não tá dando para ouvir, né? Mas se não dá para ouvir, não tem problema. O que é esse vídeo? Nós estamos explicando para a nossa paciente, tá vendo que ela está até emocionada? Nós estamos explicando para ela como que vai ser a metodologia, que a gente chama de método GAV, para poder nós estruturarmos a face dela novamente, né? Novamente não, porque ela, na verdade, ela não tinha face estruturada, ela tinha um problema que ela nasceu desde quando ela nasceu, ela tinha esse problema, né? E isso fez com que a face dela não se desenvolvesse do jeito normal, vamos dizer assim, né? E aí ela teve várias intervenções cirúrgicas, ela passou por 8 cirurgias, dentre elas 4 em bucomaxilo e o restante na cirurgia plástica, para poder devolver o que ela nunca teve. E realmente ela falou assim que ela já tinha tido alta de todos os profissionais e que ela tinha ainda esperança que ela pudesse voltar a ser, ela pudesse ser uma pessoa muito melhor do que ela era na aparência, tá? Pode passar. Pode passar. E aí, o que a gente planejou para ela? Até desconfigurou um pouquinho aí, mas eu vou explicar para vocês entenderem. O que a gente planejou para ela? A gente planejou fazer uma estruturação óssea, tá? Então, a gente começa sempre de cima para baixo. A gente fez uma estruturação de têmpora, ao redor dos olhos, na órbita, de zigomático malar, uma estruturação de mento e uma estruturação de mandíbula, né? Também passando pelo tendão de Aquiles dela, que é o lábio. A gente também fez tanto o preenchimento labial quanto o laser de CO2, que é um laser muito bom para cicatriz. Pode passar. E aí tem o filme dela, não tá dando para ter o som, mas aí tem o filme dela da gente fazendo preenchimento labial, né? Com muita fibrose o lábio dela. Então a gente tentou everter o máximo com a agulha, sempre tendo cuidado com a anatomia, né? E colocamos também a cânula para que a gente pudesse ter mais volume. Mas a dificuldade sempre é a fibrose, pela quantidade de cirurgia que ela passou. Então não é fácil, não é um lábio fácil de mexer. A gente já mexe bastante tempo, a gente já trata bastante tempo pacientes fissurados. E esse daí é um aparelho de CO2 mais moderno, que ele tem microcorings, que são pequenos cortes que fazem com que a pele tenha uma retração muito maior. Então, a gente queria diminuir a cicatriz dela da fissura labial, né? Pode passar. Pode passar? E aí, a gente pôs rapidinho o filme dela, mostrando toda a parte de preenchimento, né, o desenho de toda a parte óssea que a gente quis estruturar, né, porque ela é jovem, uma paciente, né, de média idade, ela tem 37 anos, e aí alguma parte ela já não tinha anatomicamente, e outra parte também ela já tinha absorção. Né? Depois dos 30 anos, a gente começa a ter absorção. Então, a gente desenhou toda a parte fixa dela,
que também é o ramo da mandíbula, ângulo da mandíbula, corpo da mandíbula. Então, a gente fez esse desenho, tanto ósseo quanto de gordura. Olha lá, a gente fazendo também o mento com a agulha, porque a gente está reconstruindo o osso. Depois nós fizemos bem superficial, aí sim a gente faz superficial na face fixa, o bioestimulador. Finalizamos também com MD Codes, para poder levantar um pouco o rosto dela, né, com os pontos ósseos, sempre pensando no levantamento do SMAS. E finalizando novamente com CO2. Pode passar. Então, ali, só para a gente entender um pouco melhor do que foi feito, preenchimento de têmpora e parte anterior de órbita. Pode passar. A parte do terço médio, a gente fez todo o osso zigomático. Então, a gente fez, o osso chama zigomático malar. Não existe, gente, algumas pessoas falam assim, eu vou fazer pré-maxila. Não existe, a pré-maxila é embaixo. A pré-maxila nossa é aqui, ó, não é aqui em cima. A gente tem o osso maxilar aqui em cima, na parte debaixo da órbita, né, debaixo dos olhos, na região subocular. Mas o que a gente tem ali ósseo para a gente reconstruir? É o osso zigomático malar, né, um osso só. Então, a gente reconstruiu esse osso, a gente reconstruiu base de órbita, esses 2 pontinhos aí vermelhos, realmente a gente construir na base da órbita, então vocês têm que perceber que tudo é ósseo, não é preenchimento de olheira, tá? Raríssimas vezes eu faço preenchimento de olheira, a gente sempre faz, na maioria das vezes, reconstrução de órbita inferior. E essa parte lateral, a gente fez reconstrução com ácido hialurônico um pouco mais profundo na parte óssea e bioestimulador mais superficial. Pode passar. E na parte inferior, a gente reconstruiu toda a mandíbula, dando ênfase ao ângulo de mandíbula dela e ao mento. Então, o mento a gente reconstruiu tanto a parte anterior, né, para projetar horizontalmente, quanto para projetar verticalmente, para dar um pouco mais de pontinha no mento dela, para dar mais delicadeza, não deixar a mandíbula dela quadrada. Pode passar. Então, isso daí, gente, é o resultado imediato, e logo depois também que ela fez uma maquiagem, mudou o cabelo, né? Então, ela é uma paciente do nosso projeto social, a gente tem 3 projetos sociais aqui no Instituto Top, e a gente, quando é paciente do projeto, a gente tenta dar uma vida diferente. Então, a gente manda ela no salão, a gente tem parceria com o salão aqui de Belo Horizonte, a gente faz essa parceria exatamente, um salão que é muito bonito aqui na Savassi, é um salão que as pessoas gostam de ir, que tem uma infraestrutura boa, para que o paciente sinta que ele é bem cuidado. Então, ele vem para a nossa estrutura aqui, que é uma estrutura de classe A, ele é bem tratado e ele também tem a parte da beleza do salão, né? Então, assim, a gente cuida muito bem dos nossos projetos sociais. Pode passar? Olha de frente, tá? Parece que deu a aula deu um pouquinho distorcido, mas está dando para ver, tá? Então, a gente tem ali uma órbita, paciente antes, né? A órbita dela, vamos dizer assim, com um buraco maior. Então, o olho dela, a gente vê que é um olho que está parecendo cansado, né? Algumas pessoas chamam de olho de peixe morto, né? Não querendo fazer bullying com a paciente de maneira nenhuma, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem como que a gente constrói a órbita, tanto superior como lateral quanto inferior. E aí a gente consegue um desenho da órbita muito mais preenchido, e isso é parte óssea. Da têmpora, então, a gente consegue alongar a sobrancelha dela, puxar o olho dela, então o olho dela fica mais amendoado, que muitas pessoas chamam de fox eyes, né? E tem gente que vende, por exemplo, tratamento, vamos fazer fox eyes com fio. Não consegue fazer fox eyes com fio, gente. Isso é estruturação óssea primeiro. Você pode melhorar com fio? Pode. Mas se o paciente não tiver osso, você não consegue fazer fox eyes. Aí, o que acontece? O paciente vai, coloca fio, passa um mês, volta tudo de novo. Por quê? Porque não fez estruturação, né? E a gente fez toda a construção dessa bochechinha dela, da parte de zigomático malar, com uma estruturação adequada, sem encher o rosto da paciente.
fizemos um contorno de mandíbula, fizemos o lábio, né? E a gente já tinha feito o perfect nose dela. Não sei se vocês prestaram atenção. No primeiro vídeo, o nariz dela era bem largo. A gente já tinha feito essa amarração das cartilagens, uma rinomodelação cirúrgica. Pode passar. Aí, numa visão de 45 graus, para vocês verem a mandíbula. Depois vocês dão uma olhadinha lá no Instagram, porque realmente eu acho que a foto ficou um pouco... A aula deu uma deformadinha aí, não sei o que aconteceu. Mas no Instagram dá para vocês verem certinho, tá? A gente preza muito na imagem original. Eu não deixo por nada na imagem, porque eu gosto da imagem original, eu acho que tem que ser a imagem original do paciente, né? Então, o máximo que a gente faz é recortar a foto, a gente não mexe mais nada, a iluminação a gente tenta colocar mesmo, né? Nem sempre consegue. E aí, mostrando para vocês no final, ela no salão, tá? Então, assim, o paciente se sentindo pertencente realmente do que ele pode ser. E aí entra muito o que eu falei no início, a gente estuda o arquétipo do paciente. Alguém aqui já ouviu falar de arquétipo? Manda um joinha quem conhece arquétipo. Quem não ouviu falar, é algo interessante para as pessoas começarem a entender, sabe? Os cirurgiões dentistas, principalmente. Por quê? Porque a gente está muito perto do nosso paciente, né? Olha lá, ela está até emocionada fazendo um cabelo ali. Mas a gente está muito perto do paciente. A gente fazendo testes comportamentais e testes arquetípicos, a gente começa a entender um pouco do interior do nosso paciente. E, gente, é incrível quando a gente faz o método GEV, porque a gente primeiro faz os testes do paciente, aí a gente entende um pouquinho do que ele é, o paciente acaba contando um pouco a vida dele pra gente, e a gente consegue desenhar um pouquinho daquilo que ele é no rosto dele. Então, por exemplo, tem uma pessoa, tem alguns casos interessantes, vou contar só um para vocês. Veio uma diretora de escola aqui na Top, uma pessoa super classe AA, né, super bem de vida, e ela veio para fazer o método GEV porque ela queria melhorar um pouco a queda da face. Uma pessoa de 58 anos, né? E ela falou assim, eu quero melhorar, porque meu rosto tá caindo e tal. E aí a gente fez o método GEV, a gente fez os testes comportamentais, e ela deu o arquétipo governante, e deu o teste comportamental de dominante. Então, ela era uma pessoa muito forte, uma pessoa que realmente tinha garra, era chefe mesmo. Só que isso era tão forte nela, que isso estava atrapalhando até o casamento dela. Então, na hora que deu essa parte de dominante e tal, eu falei para ela, seu rosto já é um rosto mais dominante, a gente pode deixar seu rosto um pouquinho mais dócil, um pouquinho mais delicado, que foi até o que a Anitta fez, vocês viram, né? A Anitta tinha um rosto mais quadrado, mais preenchido. O que ela fez? Eu particularmente não achei tão bonito, mas ela pegou, deixou o rosto dela mais delicado, era um rosto mais quadrado, deixou mais delicado. Eu acho que ela podia ter um meio termo aí, né? Mas ela quis passar essa delicadeza. E aí a mesma coisa, a gente intencionalmente quis que a nossa paciente, né, que era diretora de escola, passasse algo um pouco mais delicado, para que ela também tivesse uma vida pessoal mais feliz, mediante tudo que ela contou. Então, a gente afinou um pouquinho o queixo dela, marcou a mandíbula dela, porque ela é uma pessoa dominante, ela é um arquétipo governante, então ela precisava de ter uma mandíbula realmente forte, um nariz mais, o dorso mais elevado. Algumas características do arquétipo governante são muito importantes na harmonização facial. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha que ter uma doçura, para que ela tivesse um casamento mais feliz, para que ela passasse também para os alunos dela e para os professores dela, algo que não só de chefe, mas também que ela era uma mulher, que ela era uma pessoa delicada também, ela tinha um lado delicado, e também um lado que ela não tinha, que a gente quis chamar um pouco a atenção dela, que é o lado do arquétipo amante. O arquétipo amante, ele tem muito a ver com a pontinha do nariz, com o lábio e com o malar. Então, o amante é aquela pessoa que passa sensualidade. Então, se você colocar uma pitadinha de
de delicadeza, uma pitadinha de sensualidade, você imagina como que uma chefe vai ficar muito melhor. Então, foi o que aconteceu. A gente colocou, explicou para ela o porquê dos arquétipos. Ela tinha um pouco isso, né? Porque a gente nunca tem um arquétipo só. E ela voltou depois de 2 meses, gente, com o casamento resgatado. Você tem que ver. E ela querendo colocar mais queixo, porque ela falou que o queixo dela foi o que fez ela ficar delicada. Então, ela mudou as atitudes dela perante o rosto, né? Então, isso pra gente é muito além da estética. Por isso que o método GAV hoje, juntamente com tudo de ciência, representa pra gente algo muito mais avançado do que a harmonização facial convencional. É a harmonização facial de dentro para fora, individual. Por isso que eu acho que esse tema caiu assim como uma luva hoje, porque hoje eu tenho até dificuldade de marcar, de ter horário na minha agenda para poder atender os pacientes de método GAV. Por quê? Um vai falando para o outro, né? E o método GAV a gente registrou foi final do ano passado, então tem pouco tempo. Foi novembro. E a gente hoje tem uma agenda muito cheia do método GAV. A gente tem muitos profissionais querendo entender melhor o que é o método GAV, né? E é apenas um método, mas não é isso que a gente quer passar hoje na harmonização facial, não é só esse método, mas é uma filosofia. É a filosofia da naturalidade, da individualidade e da ciência, né? Tudo isso com o final mais importante, o resultado, né? A gente tem que ter um resultado de longevidade. Então, eu quis trazer bem rapidamente esse caso, resumindo, né? Mas tem muitos casos, e a gente a cada dia vai ficando melhor, né? Porque a gente vai fazendo, vai ficando melhor, vai fazendo e vai melhorando a cada vez. E falar para vocês que a gente está à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta. Eu fico muito empolgada quando falo sobre isso, porque são 28 anos mexendo com estética, intraoral e extraoral, e hoje a gente chega num patamar de muita felicidade, assim, de entender melhor a face do paciente, mas juntamente com o que é o nosso paciente, não só a estética externa. Aí com isso eu quero agradecer a todos vocês pela paciência. Boa noite, tchau. Ótima aula, obrigado. Viu? Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, doutora. Vou passar tantos conhecimentos. Muito obrigada, viu? Obrigada.